Amém, amém, queridos. Eu queria meditar em 2 Coríntios 4, 17 e 18, dois versos bem conhecidos, que dizem assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Grande parte, eu diria que uma grande parte daquelas pessoas que se dizem cristãs na nossa geração não acreditam na palavra de Deus. Não é que elas não acham boa a palavra de Deus, mas para elas a palavra de Deus é algo assim, é poesia, é inspirador, como poesia é, isso não é a verdade. Se eu perguntasse à maioria dos cristãos: olha, como está a sua alma? O reflexo é dizer que está tudo bem com a alma, mas será que está? Não é? É isso que Paulo está falando aqui. Existe aquilo que nós chamamos de teste ácido, e ficou tão marcado isso, que isso foi levado para várias áreas da vida. Então, o teste ácido é qualquer ensaio químico ou metalúrgico qualitativo que utilize ácido para chegar à veracidade daquilo que você está buscando. Então, se usou isso muito tempo atrás já com o ouro, porque o ouro tem essas capacidades que a maior parte dos outros elementos não tem, não é? De não ser corroído, e então se colocava determinado ácido naquilo que poderia ser ouro, não é? Onde haveria, e o ácido ia dizer, era impossível aquilo que só parecia ser ouro passar pelo teste ácido, e isso então figurativamente ficou para definir caráter. Qual o teste ácido do caráter de um homem? E tem um método de você ver se uma empresa está com uma saúde financeira, e eles chamam isso de teste ácido da empresa. Por quê? Porque essas coisas são importantes. Você não quer comprar ou ter algo que você acha que é ouro, que vale muito, e num dia você, quando precisar, descobrir que não é ouro. Você não quer comprar uma empresa e depois descobrir que aquela empresa não tem a saúde necessária. Existe o teste ácido nucleico, que é uma técnica bioquímica usada para detectar um vírus ou uma bactéria antes mesmo que o teu sistema imunológico possa dar uma resposta à bactéria. Ou seja, é um teste que antecipa as coisas, porque a maioria dos testes famosos, eles testam se há o anticorpo no seu organismo para um determinado vírus, para uma determinada bactéria. Se há o anticorpo, então aquele organismo foi... não quer dizer que o organismo venceu. Por exemplo, se o teste para AIDS testar, o teste diz se há anticorpos para AIDS, então o corpo foi infectado, mas a gente sabe que o sistema imunológico sozinho não vai conseguir vencer a AIDS. Mas o teste ácido nucleico, ele diz, antes de aparecer as marcas no sistema imunológico de que foi contaminado pelo vírus, pela bactéria, o teste ácido nucleico diz que foi. Ele detecta antes, então você pode antecipar as coisas. Então você vê que em todas as áreas o teste ácido é fundamental para detectar a veracidade de determinada coisa, que é muito importante. Nós estamos falando de se uma coisa é ouro, estamos falando se uma empresa está com saúde, o caráter de um homem, ou o mais cedo possível a contaminação por bactéria ou vírus. E você vê nos últimos dois versos do 4º capítulo de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo traz uma espécie de grande clímax, como uma música que chega
no ápice, ou um filme que chega no clímax, ele chega numa espécie de grande clímax, há uma série de coisas surpreendentes incríveis que ele vem dizendo até chegar aqui. Por exemplo, se você ver no início desse capítulo, ele vai dizer que o Deus desse século cegou os homens para não verem a glória de Cristo. Mas aqueles que Deus chama, Ele brilha em nossos corações para vermos a glória do Evangelho, a beleza infinita de Deus na face de Cristo. Ele vem falando sobre essas coisas incríveis que o poder infinito de Deus faz. E este é, sem dúvida, uma das grandes declarações essas que nós lemos, esses 2 últimos versos da Bíblia toda. É uma daquelas pepitas de ouro que a gente encontra aqui e ali, especialmente nos escritos de Paulo. Essas pepitas de ouro que são espalhadas pela Bíblia, mas você encontra mais delas nos escritos de Paulo. Ou seja, pode parecer estranho você falar que encontra pepitas de ouro no meio da Bíblia. Você vai dizer assim, a Bíblia toda não é ouro? Mas o que acontece é que, sem dúvida, uma das grandes maneiras com que Deus nos deu a sua palavra é que mesmo homens inspirados pelo Espírito Santo, produzindo esse livro perfeito, né, com todo o corpo da verdade que nós precisamos, eles foram controlados perfeitamente enquanto escreviam as Escrituras. Não é que todas as passagens são iguais, todas as passagens são um clímax, todas as passagens têm a mesma grandiosidade, apesar de toda ela ser perfeita e maravilhosa. E aqui você encontra uma dessas pepitas únicas, assim, e eu digo isso para a gente emitir um aviso. Como eu disse, para muitas pessoas a palavra de Deus não é a verdade, apesar de eles terem um certo encanto pela palavra de Deus. Eu sempre sinto, quando lemos uma passagem como 2 Coríntios 4, que nós temos esse perigo. Nós corremos esse perigo naqueles lugares em que essas pepitas são encontradas, porque naquele instante há um arrebatamento maior no escritor inspirado, e nós podemos ser tão afetados, movidos e levados pela eloquência, pela dicção, pelo estilo, pelo equilíbrio, pela beleza, que a gente não presta mais atenção na mensagem. Os versos mais famosos da Bíblia quase sempre não ensinam nada às pessoas, porque elas até gostam, mas aquilo é mais uma coisa inspirativa, é como a poesia em si, naquela hora produz um efeito pela beleza, sabe, os salmos como o Salmo 23, então é maravilhoso, mas a maior parte das pessoas não sabe a mensagem do Salmo 23, ela na vida vai levantar um monte de argumentos humanistas que vão negar o Salmo 23, então por que ela gosta? Porque o Salmo 23 serve mais como um catalisador emocional, ela lê aquilo de manhã, se sente bem com aquelas palavras, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ela nunca aprende nada sobre aquele texto, e esse é o perigo. Isso é verdade, eu acho, em vários salmos. Então há pessoas que leem os salmos não para receber sua mensagem. O que ele está dizendo? O que ele revela a respeito de Deus? O que isso revela sobre a minha alma? O que eu tenho de comum com o salmista nessa declaração? Isso é verdade sobre mim? Que verdades a respeito de Deus isso aqui comunica? Não. A pessoa pega aquela passagem como uma poesia que te inspira. Então você sai para o seu dia, mas não há nada de Deus, então aquilo se esvai. Então, por causa da beleza e da linguagem, da dicção, parece que algumas pessoas usam isso como um soporífero, como um calmante. A pessoa está tensa, então ela lê essas passagens, ela se sente melhor. Ela podia ter lido o quê? Alguma coisa de Shakespeare, ela podia ter lido outra coisa, mas ela leu a Bíblia, então ela se sente melhor, aquilo faz ela se sentir melhor, mas ela não entendeu nada da mensagem. Ela não poderia sondar seu coração e contemplar mais de Deus na face de Cristo. Não pode, porque não é isso que ela faz, é só emoção. Ela é levada pela inclinação, pela cadência, pela beleza da linguagem, e ela não presta atenção no significado.
É por isso que daqui a pouco ela fala coisas que negam aquela verdade. É por isso que daqui a pouco ela lê um livro de um escritor secular, ou de um pensador, de um filósofo, que está dizendo o oposto daquilo, mas ela concorda com aquilo. Porque você vê que a mensagem da Bíblia, ela nunca realmente apreendeu a mensagem. Então, por isso eu sempre sinto que quando nós lidamos com uma passagem que precisamos tomar igual a essa aqui, em nossas mãos, e nos disciplinar e garantir que nós seguimos a mensagem, garantir que nós entendemos o que ele está dizendo, garantir que nós sondamos nossos corações com respeito a essa verdade, que essa verdade foi luz para nós, para ver ou enxergar algo em nossos corações, em nosso caminho, em nosso Deus. Então nós devemos lembrar que esse grande apóstolo que está escrevendo, ele não era um homem literário, ele não vivia de escrever livros, ele não estava querendo produzir. Quando você lê, por exemplo, a história de C.S. Lewis e J.R. Tolkien, os dois desejosos de escrever obras-primas, lutando ali, amigos, um incentivando o outro, mas ao mesmo tempo um querendo chegar lá na frente do outro. Então, eles queriam escrever um grande livro, escreveram, né? C.S. Lewis, vários, J.R. Tolkien também, mas você vê, eles queriam escrever. Eles precisavam de concentração, de grandes ideias. Nós não devemos pensar no apóstolo Paulo assim. Ele não é um teólogo num escritório querendo escrever algo a respeito da justificação pela fé. Nós não devemos pensar no Paulo como um homem cercado por livros, tentando produzir uma grande obra-prima. O que eu vou escrever? O que eu vou escrever para ficar? Que obra eu posso escrever que as pessoas daqui a muito tempo ainda lembrem? Não, Paulo está escrevendo uma carta. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja. As preocupações dele são preocupações pastorais. As preocupações dele são preocupações centradas em Cristo. Ele não quer se tornar um grande escritor, não quer escrever uma obra-prima. E esse homem é um pregador, ele é um evangelista, ele é aquele que disse que só queria pregar Cristo e este crucificado. Ele é um pastor, ele é um professor. E então, quando ele produz uma grande passagem, como quase tudo que ele escreveu, como essa pepita que nós lemos aqui, é acidental. Paulo não pensou assim: agora eu vou escrever um verso que vai impulsionar esse momento aqui, não é? E pensa, como no livro de Filipenses tem vários, talvez dos versos mais famosos da Bíblia, não é? Mas ele não pensou: agora eu tenho que escrever, não ficou bom, eu preciso encontrar as palavras, eu preciso criar um impacto. Não. O que aconteceu foi que ele ficou tão envolvido, tão empolgado. Ele está falando com uma igreja sobre o Evangelho, que ele se viu escrevendo assim conscientemente, sabe? Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor, ele não ficou pensando: como é que eu fecho isso tudo? Como é que eu trago um final empolgante aqui depois que eu falei sobre o Evangelho? Não é isso que está acontecendo. Ele não é um literário, ele não é um escritor profissional querendo criar uma grande obra. Ele está escrevendo para a igreja dos Romanos. Só que ele é tomado pela verdade grandiosa do Evangelho. Então nós devemos ver e ter isso em mente para não perdermos a mensagem e sermos afetados pela linguagem, pelo som, pela beleza, pela poesia, apenas do ponto de vista como uma literatura, como Shakespeare me atingiria, como grandes escritores me atingiriam, talvez produzissem lágrimas em mim, me fizessem mais corajoso naquele instante, assim, uma sensação de coragem, ou de ternura, ou de tristeza, porque a gente precisa enfatizar isso, porque na verdade o apóstolo Paulo aqui estava escrevendo em condições difíceis. Ele não parece em nada com um escritor produzindo a sua obra. Homens literários, como os poetas, geralmente eles precisam de quê? De circunstâncias favoráveis. E
para produzir um bom trabalho. Eles têm que ir para um lugar, eles não podem ser perturbados, eles têm que estar numa situação tranquila, porque senão eles não conseguem pensar, não conseguem ter grandes ideias. Eu me lembro de um cartão postal que Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, né, um escritor, jornalista, dramaturgo, filósofo, poeta, um defensor contra o ateísmo e o humanismo secular dos seus dias. Teve embates incríveis com grandes ateus como Bertrand Russell, que reconhecia em Chesterton, apesar dele exatamente mostrar de maneira brilhante a inconsistência do ateísmo de Bertrand Russell, Bertrand Russell reconhecia nele uma pessoa genial que se tornou de alguma maneira amigo, não é? E ele escreve, ele é um polemista, dramaturgo, tem um personagem famoso chamado Padre Brown, que aparece em vários livros dele, mas há um livro chamado Ortodoxia e o Homem Eterno. Enfim, alguém enviou esse cartão para ele perguntando por que os poetas podem ser tão gloriosos em sua poesia, mas muitas vezes são tão decepcionantes em suas vidas pessoais, em suas crenças e em seus sentimentos. Ou seja, por que os poetas, o cara escreve uma poesia de amor, escreve poesias arrebatadoras, mas quando tu conhece eles de perto, a vida deles é horrível, o casamento deles é horrível, a relação deles com os filhos é horrível. Parece ser outra pessoa que escreve as poesias, a literatura. Às vezes, no caso aqui, ele está falando sobre escritor, né? Mas música é assim, né? O cara escreve músicas incríveis, de amor, de paz, mas a vida dele é um horror. Então ele está perguntando exatamente isso: por que os poetas podem ser tão gloriosos em sua poesia, mas muitas vezes são tão decepcionantes em suas vidas pessoais, em suas crenças, em seus sentimentos? E a resposta de Chesterton foi o seguinte: os poetas costumam cantar sobre aquilo que eles não podem dizer. Eu acho uma resposta preocupante, não é? Porque talvez isso se pareça muito com aquilo que o cristianismo muitas vezes se torna. Nós podemos cantar o que não podemos dizer. Nós podemos cantar, nós cantamos hoje: tenho paz em Jesus. Mas amanhã, quando um problema grave estiver acontecendo, eu não posso dizer. O que eu canto era poesia, era literatura, era o enlevo da alma por algo que não era verdadeiro. Era simplesmente usar a Bíblia como um livro, um catalisador de bons sentimentos momentâneos, usar a Bíblia como se fosse um sonífero, usar a Bíblia como se fosse um calmante, usar a Bíblia como se fosse uma droga. Outro dia alguém estava me dizendo: você não acha que a droga funciona? Lógico que eu acho que a droga funciona. O problema é que a droga não resolve o problema, não é? Mas se uma pessoa triste e enche a cara do final de semana, funciona, você não tomava, ele se sente melhor. Mas o problema é que na segunda-feira ele não tem. Nós estamos falando de paz, nós estamos falando de alegria. É óbvio que uma droga produz um efeito, mas é óbvio que ela não dá paz e alegria. É óbvio que não. O efeito da droga passa. É isso que faz as pessoas dependentes do álcool, dependentes de todas as outras drogas, porque ela não resolve nada, não é? E às vezes algumas pessoas usam a Bíblia como uma droga. Ela lê o Salmo 23, ela lê uma passagem assim do apóstolo Paulo, ela se sente melhor, ela pode até dormir melhor, mas aquilo não acontece nada. É como o Chesterton está dizendo dos poetas: eles podem cantar isso, mas eles não podem dizer isso. E isso me parece a antítese exata do que é um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro cristão, um homem regenerado. Então, se nós não podemos dizer as coisas que nós cantamos, então não há nenhum valor no que nós cantamos. Como não há nenhum valor no poeta que fala sobre o amor como ninguém, mas não ama ninguém, que fala sobre o casamento, sobre a relação de um homem com uma mulher como ninguém, escreve livros incríveis, poesias incríveis. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida, tá bonito, mas ele pode cantar sobre aquilo, não pode falar sobre aquilo, porque aquilo é só poesia.
E isso é antítese, mas eu acho que a grande parte do cristianismo atual, porque você nem precisa pensar muito. Você pode amanhã falar coisas contraditórias, porque você nunca pensou muito. Então aqui está o apóstolo Paulo, um homem escrevendo no meio de grandes problemas. Ele não está no escritório cercado de livros, com o ar ligado, pensando, eu tenho que escrever uma obra, agora eu tenho que colocar uma coisa aqui que causa um impacto ali nos romanos. Eu agora aqui em 2 Coríntios, aqui, essa segunda carta que eu estou escrevendo, eu tenho que causar. Ele não está escrevendo uma carta, ele é um pastor. E ele nos dá uma lista de problemas sem fim nessa carta que ele vive. Ele diz: são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muito mais, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo. Quanto perigo! A vida do cara é um caos de perigo, de perseguição, de apanhar, de naufrágio. E, no entanto, quando você chega aqui, nesse momento, ele está dizendo: por isso não desfalecemos. É o verso que antecede aqueles que nós lemos no início. Mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que a gente não vê, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E ainda assim, cercado de provações, de tribulações, ele está escrevendo. Ele não está produzindo uma obra dentro de um escritório, querendo produzir determinado efeito. É isso que faz ele capaz de dizer: a aflição leve, que é apenas por um momento, trabalha para nós um peso de glória muito mais excedente e eterno. Agora, então, a gente quer considerar esses 2 versos, porque eu acredito que ele é o teste de ácido do verdadeiro cristianismo. Como nós estávamos falando sobre o teste de ácido no início. Grande necessidade da igreja cristã hoje o que a igreja mais precisa em nossos dias? É de um corpo de pessoas que possam falar o mesmo que o apóstolo Paulo. Não cantar como os poetas, mas falar. Aquilo que Chesterton disse: os poetas, eles cantam isso porque eles não podem dizer. Essa é a necessidade da igreja, da nossa geração. Pessoas que possam falar como Paulo, por conhecerem o Deus de Paulo, o Jesus de Paulo, a salvação de Paulo, a regeneração de Paulo, enfim. E a quantidade dos que falam como humanismo secular é imensa. Então eu penso que essa também é a suprema necessidade do nosso mundo, tal como é hoje, cheia de tanta incerteza. Nosso mundo é cheio de medos, de perigos. Você vê quantas vezes a palavra perigo apareceu no texto do apóstolo Paulo: perigo de risco, perigo de assaltante, perigo de morte, perigo de não sei o quê, perigo. É a nossa sociedade, é o nosso mundo, é cheio de perigos. Então eu creio que a igreja e o mundo estão esperando, a igreja é visível, não é? Esperando por um corpo de pessoas que realmente são salvas pelo Evangelho, que possam se posicionar ao lado do apóstolo Paulo e se juntar a ele para dizer e fazer essa grande declaração para o mundo. Portanto, seria bom a gente se examinar à luz dessa afirmação, porque essa afirmação é um teste de ácido. Você não vai achar nenhum outro teste que englobe tudo que essa declaração engloba. E essa é a nossa atitude em relação ao mundo moderno. Nós não podemos dizer que o nosso mundo é mais complicado do que o do apóstolo Paulo, mais violento, mais depravado, não é? Ele viveu no mundo pagão. Agora, essa nossa atitude em relação ao mundo moderno é a atitude que ele está tendo, é assim que estamos encarando o presente, agora, com o que está acontecendo no mundo. É assim que nós estamos encarando o futuro, como ele está encarando ao escrever ao futuro desconhecido. Nós não sabemos. Há tanta incerteza à nossa volta, e há tanto perigo.
há tantos presságios que parecem ruins, não é? Como para a igreja naqueles dias. Deixe-me colocar então isso assim. Eu estou sugerindo que nesses 2 versos nós temos o teste de ácido da nossa regeneração, da nossa profissão de fé. Quando eu digo esse teste de ácido, eu quero dizer o teste mais delicado, mais preciso, mais contundente, que mostra se realmente nós somos as pessoas que experimentam o mesmo que o apóstolo Paulo diz que o Evangelho faz. É o teste dos testes, não é? Por isso que essa expressão ficou famosa, porque é o teste que ninguém vai contestar. Ou hoje tem um teste de DNA de algo, né? Então, aquele teste que todo mundo vai falar, não, se deu isso aí. Então, vamos imaginar que eu faço a seguinte pergunta: qual é o teste de ácido da profissão de fé, da regeneração de qualquer homem ou mulher? Eu posso imaginar alguém, sem hesitar, dizer: isso é simples, não tem problema nenhum, o teste de ácido é a ortodoxia. E é óbvio, é mesmo. Se alguém não conhece a verdade e diz que creu no Evangelho sem conhecer a verdade, eu posso falar assim: como crerão naquilo que eles não sabem? Mas hoje as pessoas dizem que alguém pode não conhecer o Evangelho e creu em alguma coisa que nós não sabemos o que é, e que ainda assim... Então é óbvio que a ortodoxia é um teste. Se um homem não acredita naquelas doutrinas que perfazem o verdadeiro Evangelho, ele não é cristão, não é? Ele pode ser um bom homem, ele pode ter bons sentimentos, ele pode até, quando houve algumas passagens da Bíblia, igual eu estava falando, se sentir elevado, enlevado, consolado, de uma maneira assim que ele possa usar aquilo como um remédio de dormir, ou um calmante. Mas se ele não conhece aquela verdade irredutível, da qual Paulo, por exemplo, fala com os Gálatas: não existe outro evangelho, vocês saíram, isso que vocês estão falando não é o Evangelho. Por quê? Existe aquela verdade irredutível que, se alguém não crê, não conhece, não está no Evangelho. Seja o que for, um homem que não acredita de maneira coerente nas verdades, não é um cristão. É o que Paulo está falando com a igreja dos Gálatas. Então o teste a pessoa diria, é a ortodoxia, pastor. O teste final é esse. O que a gente falaria a respeito disso se alguém me respondesse que o teste é a ortodoxia? Eu penso que nós devemos concordar imediatamente. A ortodoxia é fundamental, é valiosa, e eu concordo 100% que sem ortodoxia não pode haver veracidade no cristianismo, a menos que o homem acredite naquilo que é irredutível no Evangelho. No entanto, enquanto a gente diz isso, enquanto a gente pode afirmar que isso é verdade, nós não podemos aceitar o teste da ortodoxia como teste ácido da regeneração, da profissão cristã. Por quê? Porque, como nós sabemos pela história, como nós podemos saber até por nós mesmos, é perfeitamente possível conhecer todas as doutrinas corretamente, afirmar elas e não haver nenhuma mudança no homem. Nós podemos até dizer que os demônios acreditam, conhecem a ortodoxia corretamente e não acham que elas são mentira, não é? Então, afinal, existe algo como ter ou dar um consentimento intelectual para a verdade. Essa é a verdade, esses são os solas da reforma, essas são as doutrinas da graça. Como você dar um assentimento intelectual para isso? Portanto, a ortodoxia, apesar de ser fundamental, ela não pode ser o teste final, porque é possível ter ortodoxia sem isso. Havia pessoas na igreja que eram completamente ortodoxas, elas aceitaram o ensino bíblico e acreditaram em tudo, muitas vezes lutaram por esse ensino, discutiram, debateram, correram risco. No entanto, pode-se dizer delas, nas palavras de Paulo, que enquanto tendo, ele diz assim em 2 Timóteo 3,5, tendo uma forma de piedade, eles estão negando o poder dela. Ou seja, eles defendem essas doutrinas, mas eles negam que elas têm o poder de fazer o que elas dizem.
essas doutrinas dizem que quem está em Cristo é uma nova criatura. Depois que a pessoa diz que acredita em todas essas doutrinas, ela diz que o homem não muda, pode ser que essas doutrinas não mudem o coração do homem, não satisfaz. Elas podem negar o poder, o apóstolo Paulo diz, tendo a forma de piedade, eles negam o poder do evangelho. Eles acreditam e eles defendem o evangelho, mas eles negam que o evangelho faz o que ele diz que faz. Muitos negam em suas vidas diárias o que professam. Muitos podem, como Chesterton disse, cantar verdades certas, defender verdades certas, mas não pode dizer, eles têm sido bastante ortodoxos, mas ao mesmo tempo nessa ortodoxia não há nenhum poder. Então, devido ao terrível perigo do mero assentimento intelectual, a ortodoxia, embora seja absolutamente essencial, não é o teste final. Não é? Ela tem que estar lá, mas ela não pode ser o teste. Então eu vejo alguém dizendo, então está certo, realmente não é o teste final. O teste de ácido final é como as pessoas vivem. Como as pessoas vivem, esse é o teste. Porque falar é fácil, a questão elas são morais, elas estão fazendo as coisas corretamente, elas estão agindo. As pessoas falam muito a respeito disso, né? As pessoas estão agindo assim. Tem gente que não conhece a verdade e age de uma maneira que seria considerada muito boa, né? Então, o comportamento, a moralidade, obras, etc., obviamente fazem parte daquilo que está acontecendo na vida de alguém que o evangelho tomou, mas alguém pode fazer todas essas coisas sem conhecer Deus realmente, não é? Até sem conhecer a verdade, realmente ter uma vida moral, uma vida íntegra, ter uma vida que seja boa para outras pessoas. E, no entanto, embora se diga isso, a gente deve novamente se apressar em dizer que também isso não é um teste ácido da verdadeira profissão de fé, de que realmente o homem creu salvificamente, foi regenerado. Esse ponto é particularmente importante no momento atual, quando a visão popular predominante é que a conduta de alguém, mesmo que ele nem conheça a verdade direito, diz algo a respeito de alguém diante de Deus. É por isso que Jesus, quando conversou com um homem como Nicodemos, que era um homem super moral, estudante da palavra de Deus, era um exemplo, Jesus disse: você precisa nascer de novo, você está morto. Tudo isso, você é o cara que todo mundo imitaria, você diria, é o protótipo de um homem piedoso. Você está morto. Então, não podemos concordar, porque a Bíblia mostra isso, que as pessoas não possam ser assim, estando mortas. Então, existem muitos. Por exemplo, eu estava mencionando o Bertrand Russell. Ele era um homem que as pessoas super elogiavam, estava sempre em causas da paz, em causas importantes, durante quase um século. Então, portanto, se você julga meramente pelo comportamento, se você coloca isso como um teste ácido, diz que a crença talvez não seja tão necessária. Muitas pessoas, talvez seja mais comum nos nossos tempos, na igreja de hoje. A ortodoxia não é tão necessária. Essa pessoa aí não conhece, né? Ela creu, ela não sabe no que creu, mas você vê como ela vive, não é? Você vê o que ela faz. Então, o liberalismo teológico exalta isso, não é? Então, uma terceira grupo de pessoas vão dizer: não, realmente essas duas primeiras coisas podem ser importantes, mas não são. Mas eu acho que eu estou de acordo. O teste mesmo é uma experiência que de alguma maneira mude a sua vida. O que eu quero saber, essas pessoas dizem, se a profissão de fé dessa pessoa ela teve uma experiência que de alguma maneira mudou as coisas para ela. Aqui, novamente, não é um teste, não é? Experiência é uma parte vital daquelas pessoas que verdadeiramente foram regeneradas, mas muitas outras coisas dão experiência. Esse é o maior problema dos nossos dias.
não é? As pessoas podem ter as suas vidas muito mudadas por coisas e por experiências que não tem nada a ver com Deus. Não é? Outro dia eu estava vendo um documentário de uma mulher sobre ciência cristã. A vida dela mudou totalmente. É incrível como aquela pessoa vivia de uma vida toda desregrada, bagunçada, destruída, e aquela pessoa virou outra pessoa, mudou totalmente. E a ciência cristã é uma mistura danada, não é? De ciência com evangelho, com outras coisas. É uma salada, não é? Sem fim, mas ninguém podia negar que aquela mulher lá do documentário tinha mudado, e a ciência cristã é famosa. O periódico, por exemplo, que é escrito, não é? A ciência cristã existe desde 1800 e pouco, é grande, é rica. Ninguém ficaria grande e rico se não produzisse nenhum tipo de experiência nas pessoas, não é? O jornal da ciência cristã já ganhou 6 prêmios Pulitzer. Então as pessoas se envolvem, têm uma experiência, muitas coisas mudam na vida delas, e isso não tem nada a ver com Deus. Você vê, portanto, se colocarmos a experiência como um padrão, teste, ficaremos sem qualquer resposta a esses vários cultos. Muitas pessoas, muitas seitas vão dizer que tiveram suas vidas transformadas, e quando você vai ver a vida delas, era de um jeito e agora ela vive de outra forma mesmo. Parecia estar indo para o buraco e agora a vida dela tomou um rumo e as coisas melhoraram. Enfim, alguém vai dizer: essa mistura aí de cristianismo com humanismo, com não sei o que a ciência cristã fez, e misturou tudo e fez aquela coisa totalmente, aquele Frankenstein, mudou a vida daquela pessoa lá, mudou a vida daquela pessoa lá. Isso não quer dizer nada, não é? Então, o teste bíblico que está, por exemplo, aqui, porque essa declaração do apóstolo Paulo é um teste ácido, é porque inclui todas as coisas, inclui essas 3 coisas, mas vai muito além, faz aquilo que o evangelho faz, não é? Em outras palavras, o teste ácido da nossa profissão é a nossa resposta total à vida, nunca está segmentado, é a resposta final a tudo que ocorre dentro de nós e ao nosso redor, no nosso mundo, na nossa cultura. Não é parcial, é total. Não há nada, como a gente viu no início do culto hoje, reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Há essa integralidade, e a gente enfatiza isso, e é uma garantia desses outros aspectos que a gente falou. Então, lendo um teólogo famoso do século passado, ele diz assim, que durante a Segunda Guerra Mundial, em seu ministério, ele costumava dizer que o que determinava se você é um cristão ou não é o que nós fazemos nas férias, não é? Mas o que dizemos quando estamos em estudo, não, ou lendo um livro em algum lugar, não, lendo a Bíblia em determinado dia, lendo um livro de teologia. Ele dizia: não, o teste final, o teste da nossa profissão é o seguinte, e ele usa um exemplo que ele experimentou com a sua igreja. Como você se sente, ele diz, quando você está sentado em um abrigo antiaéreo e começa a ouvir o som das bombas caindo, como nós estávamos experimentando, e você não sabe se a próxima bomba vai cair exatamente onde você está. Você está ouvindo as bombas cair na cidade, você está ali, você está quieto, todos estão quietos, mas ninguém tem certeza de onde vai cair a próxima bomba, e a próxima bomba. Ele diz, como você se sente quando está cara a cara com o final, com o fim? Ou nós podemos dizer em termos daqueles jovens, agora mesmo, 70 e poucos anos do desembarque da Normandia. Imagine as pessoas que estão no barco, falta, sei lá, meia hora para chegar na praia. Tudo que você tem na praia é um monte de gente armada até os dentes, com armas muito mais poderosas, não é,
do que armas de guerra, não são como as armas que as pessoas usam, né? E milhares de balas vão voar e bombas explodir, e você vai ter que ir em direção àquilo. Como é que você se sente nisso? Qual é a sua reação? Ou chegando mais perto de casa, né? Vamos pensar em guerra, jogando bomba, ou um desembarque da Normandia. O teste final da nossa profissão de fé é o que sentimos, o que dizemos. Qual é a nossa reação quando um furacão chega, ou um terremoto, ou um tornado, ou calamidades produzidas pela natureza, ou alguma epidemia violenta? Essas coisas que chegam, uma doença que nos coloca face a face com o tempo e a eternidade, com a vida e com a morte. A questão final é: qual é a nossa resposta nessa hora? Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo está cercado por muitos problemas, muitas provações, muitas aflições. O corpo dele está sucumbindo. Os perigos, a gente viu nessa carta como ele fala perigos disso, perigos aquilo outro. Os perigos se ajuntaram. Os sofrimentos já estão batendo sobre ele há muito tempo. Tudo que Paulo está experimentando não podia ser pior do que No entanto, ele olha para todas essas coisas, todos esses perigos, a morte nos seus calcanhares. Ele vai dizer aqui nesse texto que a morte eles estão entregues assim, eles estão diante da morte o tempo todo. No entanto, ele olha para todas essas coisas e diz: pois nossa leve aflição, que é apenas por um momento, trabalha para nós um peso de glória muito mais excelente e eterno. É assim que nós reagimos diante do pior. Como nós olhamos para a vida sombria, para a vida escura, para a perspectiva sombria, pela perspectiva escura. Eu sugiro que esse seja o teste ácido, porque você vê, ele cobre a ortodoxia. Paulo está dizendo isso não por ignorância, ele está dizendo isso baseado na ortodoxia, mas você vê como está indo além. Está indo além. As únicas pessoas que podem falar assim são aquelas que sabem no que acreditam. Não era poesia. Elas podem dizer, como o apóstolo Paulo: pois eu sei em quem tenho crido. Elas sabem, elas têm certeza. Ninguém mais pode. Dessa forma não, a gente vai ver. Outras pessoas podem dar as costas a desastres e mostrar coragem no escuro, mas não com a atitude que o apóstolo Paulo está fazendo isso. Não podem falar assim se não forem ortodoxas. Você pode enfrentar o perigo de outras formas, mas não assim. Esse teste também garante a conduta e a moralidade, porque os problemas das pessoas que apenas têm uma crença intelectual é que no momento de crise, essa fé que tem cara de piedade, mas não tem poder, em momento de crise essa fé não ajuda. Em momento de crise, essa fé se esvai. Em momento de crise, o medo engole tudo. Então você vê, tem que ter esse elemento de veracidade. Da mesma forma, esse teste também garante o elemento experimental, a vida, o poder, o vigor. Tem todos aqueles elementos. As pessoas não podem falar assim a menos que essas verdades sejam realidades vivas para elas. Então eles são os únicos que são capazes de encarar a calamidade e se referir assim. Ninguém mais pode. Nossa aflição leve, que é apenas por um momento, trabalha para nós um peso de glória muito excelente e eterno. Então aqui está o grande teste para mim, para vocês. Nós podemos ser ortodoxos e quando as coisas chegam, essa aqui não ser a verdade a respeito de nós. Nós podemos recitar as doutrinas, mas não podemos olhar para a aflição, a morte, o horror, o perigo, como o apóstolo Paulo dizer: essas aflições estão produzindo para nós, são leves e momentâneas, estão produzindo algo excelente.
Então, como nós enfrentamos as questões finais? Nós vimos a resposta do apóstolo, e a pergunta que agora a gente faz é a seguinte: o que foi que fez ele escrever isso? O que levou o apóstolo Paulo até aqui? Qual é a explicação da sua capacidade de enfrentar os perigos, a dor e a aflição e dar essas respostas? Ele diz: estamos atribulados por todos os lados. Ele está dizendo: não há nenhum lado na minha vida que não esteja cheio de problemas. Perplexos, perseguidos, humilhados, sempre levamos no corpo a morte do Senhor Jesus. Nós que vivemos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. 2 Coríntios 4, de 8 a 11. Ele está dizendo: nós somos apertados por todos os lados, há problemas por todos os lados, nós estamos sendo entregues à morte por causa de Jesus o tempo todo, nós estamos sob perigo o tempo todo, em tudo somos atribulados. Ele diz: mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a morte do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. No entanto, tendo essa lista e essas pressões, ele diz assim: nossa aflição leve é apenas por um momento. O que permitiu Paulo dizer isso? Ele está dizendo que não há nenhum lado da sua vida que não esteja com problemas enormes, aflições enormes. Agora, mais uma vez, muitas pessoas no momento nos procuram e repetem essas coisas quando não há nenhum problema. Ele diz: certamente isso é apenas uma questão poética, assim, na vida de Paulo não. E outras pessoas, elas dizem: olha, hoje isso é mais comum ainda. As pessoas dizem: isso é uma questão de temperamento. As pessoas realmente acreditam que o evangelho não tem nada a ver com o que ele diz, vai depender de como você já é. Se você tem um temperamento certo, ele funciona. Se você tem um temperamento errado, ele não funciona. Vai depender da tua estrutura natural. É o que as pessoas dizem. Alguém diria: sim, eu sou psicólogo, descobri na minha leitura de psicologia que existem diferentes tipos de temperamentos, diferentes personalidades, diferentes passados, diferentes formações. E algumas pessoas nascem otimistas, outras são pessimistas, e alguns têm uma perspectiva mais depressiva e pessimista, outros são mais otimistas por temperamento, naturalmente. Há pessoas que sempre veem um sol atrás da nuvem, um arco-íris. Não importa o que aconteça, quão sombrio estejam as coisas, essas pessoas sempre conseguem ver algo bom. Elas sempre estão dizendo: não fique deprimido, as coisas vão melhorar por causa do temperamento delas, esse não é o fim, você sabe. Essas pessoas nasceram otimistas, então elas podem enfrentar essas coisas assim. Elas são como rolhas, que não importa o que aconteça, elas boiam, elas não afundam. Mas já tem gente que é chumbo, o temperamento dela é chumbo, ela afunda, não há nada que faça ela ficar na superfície, enquanto aquele outro temperamento lá é rolha. O mar pode bater, subir, furacão, mas não afunda, é rolha. E sem dúvida, a pessoa diz: o apóstolo Paulo devia ser assim, ele é uma pessoa assim, e por isso ele escreveu isso. Ele tinha esse tipo de temperamento. Ele se recusou a ficar desanimado, deprimido, por causa do temperamento dele, por causa do jeito que ele já era naturalmente. Mas quem sabe alguma coisa sobre o apóstolo Paulo sabe que ele não era assim. Não é? Que é totalmente errado a explicação. Porque o temperamento do apóstolo Paulo não ajudava ele a ser esse tipo de homem. E é óbvio que a Bíblia está espalhada por pessoas como Davi, como Jeremias. Tudo que você pode dizer de Jeremias, para a sua firmeza e seu deleite em Deus, nunca é que Jeremias tinha um temperamento para cima, não é? Um temperamento que ajudou Jeremias. Você sente que o temperamento de Jeremias era o oposto. O que o manteve não tinha nada a ver com isso, não é? O apóstolo Paulo, a mesma coisa. Os coríntios entristeceram muito a Paulo. Nessa carta ele mostra toda a sua tristeza.
As pessoas falaram todas as coisas do apóstolo Paulo e ele sentia os golpes. As pessoas falaram que ele era desprezível, que a presença dele era desprezível, que ele era poderoso em palavras quando estava longe, mas de perto ele não era nada. As pessoas falaram que ele fazia e pregava por causa do interesse em dinheiro. As pessoas falaram todas essas coisas desagradáveis sobre o apóstolo Paulo, e você sente na carta o quanto isso entristeceu o seu coração. Ele não era uma pessoa volúvel, que não via nada, via tudo rosa e tinha um temperamento que não sentia. Essas pessoas, para quem ele está escrevendo, entristeceram muito ele. Talvez uma das igrejas que mais tenha entristecido ele. Eles disseram: sua presença corporal é fraca e sua fala e discurso é desprezível. 2 Coríntios 10:10, nessa mesma carta, ele está falando a respeito disso. Eles o machucaram gravemente, e ele nos diz no capítulo 7 dessa mesma epístola: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. Então ele não era um super-homem, ele não tinha um temperamento diferente que deixou ele... Não, ele diz: por dentro, naturalmente, o que nós sentíamos quando éramos combatidos por todos os lados, o que surgia dentro de nós naturalmente eram temores. Não é? Por fora combates, por dentro temores. Algumas versões, por dentro medos. Então Paulo estava o mais longe possível de ser um otimista natural. A pessoa com um temperamento assim, e a Bíblia está cheia de gente assim. Timóteo, você vai ver Paulo falar com ele várias vezes: sofra comigo como um bom soldado de Cristo. Timóteo depois vai viver para o Evangelho, vai para a cadeia, vai ser preso, mas tudo que você pode ver em Timóteo é um temperamento totalmente contrário a enfrentar o mundo inteiro, a enfrentar o Império Romano. Não, isso não é psicologia. E graças a Deus não é. Não. Se o Evangelho de Jesus Cristo fosse apenas algo que funcionasse com quem tem um temperamento certo, então ele é totalmente inútil, porque a maioria das pessoas tem temperamentos diferentes. Você vai encontrar Jonas, vai encontrar Jeremias, vai encontrar Ezequiel, Daniel, Moisés, todos eles são diferentes, com temperamentos diferentes. Não é? Tem Pedro, tem Tiago, tem João, tem Paulo, tem Tomé, tem Bartolomeu, tem Mateus. Todos eles são diferentes, temperamentos diferentes. Todos eles foram transformados pelo Evangelho. Não, a glória do Evangelho é exatamente essa. Ela pode chegar a homens e mulheres de todos os tipos concebíveis, de todas as classes sociais. O carcereiro de Filipos, que você dizia que podia ser um homem assim, forte, porque ele era um carcereiro, porque ele era romano. E a escrava de Filipos, ela viveu como escrava, tinha um passado horroroso. Como é que ela ia ser uma pessoa firme para enfrentar a perseguição em Filipos? Então, o Evangelho não faz diferença. O apóstolo Paulo viveu em uma época em que havia uma filosofia popular chamada estoicismo. Você pode dizer: isso não é psicologia, mas isso é o homem travando os dentes e enfrentando. Então, naquela época, essa filosofia era muito popular. Nós lemos no 17º capítulo de Atos que quando o apóstolo Paulo foi a Atenas, ele encontrou os estoicos e os epicureus. E o estoicismo era a filosofia da coragem, de travar o dente, de enfrentar as dificuldades. Os estoicos eram homens sábios, atenciosos, que eles pensavam na vida. Ao contrário dos epicureus, cuja filosofia, se eu pudesse de maneira tosca resumir, era tipo: vamos comer e beber e nos divertir e aproveitar, porque amanhã a gente vai morrer. O estoico não era assim. O estoico, não, você deve pensar, você deve enfrentar os fatos da vida. A vida é escura, a vida tem problemas, a vida acaba na morte. O estoico meditava seriamente sobre a vida e seus problemas e chegar à conclusão que, se você desejar passar por essa vida de uma maneira nobre, se desejar terminar a jornada de pé, se você desejar superar sem ser destruído, você deve endurecer os ombros para aguentar o peso, deve ser mole. Você deve manter a mandíbula firme, você deve cerrar os dentes, você deve travar os punhos, você deve exercer disciplina e ter uma vontade de ferro, e você deve se recusar a ser derrotado. Caso contrário, você vai para baixo, você vai ser um inútil. Sabe quando você pensa nos 300? Eles sabiam que iam morrer, não é assim? Mas você vê, há um estoicismo neles. Vamos lá,
vamos lutar, muitos deles vão morrer antes de passar por nós. Eles não estavam pensando, vai dar tudo certo. Ele não. Isso é estoicismo. Há um momento que diz assim, mas o exército persa é tão grande que quando eles jogam todas as suas flechas, eles tapam o sol. Aí Leônidas diz, então nós vamos lutar na sombra. Não é? Quer dizer, não importa, nós vamos. Isso é o estoicismo, né? E muitos pensaram que a explicação é essa para o apóstolo Paulo. Primeiro, o temperamento, né? Isso é para uns, não é para outro. O outro é o estoicismo, é você travar os dentes. A vida é dura, mas nós não podemos ser moles, para a gente viver com dignidade. Agora, isso não tem nada a ver com o evangelho. Você vê, não é isso que está fazendo o apóstolo Paulo ser quem ele é. A gente vê o estoicismo em guerras, igual estou mencionando lá, na antiguidade, na Grécia, com os persas. Mas eu estava falando agora há pouco tempo do desembarque da Normandia. Muitas pessoas desembarcaram assim, vamos lá, vamos travar o dente, não vamos ficar com medo, não adianta nada, todo mundo vai acabar morto no mesmo dia. E em Londres, por exemplo, ficaram sendo bombardeados durante vários tempos, toda noite. O lema que Churchill usou para fazer as pessoas era: Londres pode suportar, deixe os alemães jogarem suas bombas, nós podemos aguentar. E o estoicismo não tem nada a ver com o evangelho, porque a filosofia do estoicismo é a resignação. Não adianta, é a vida tem vírus, a vida tem morte, a vida tem guerra. Se a gente curvar as costas, o que vai adiantar? O vírus vai correr, a guerra vai embora, as dores vão embora? Não, a gente só vai morrer de uma maneira vil. Por que a gente vai fazer isso? Vamos manter as costas eretas e vamos nos resignar. A vida é difícil, a vida é dura, a vida é assim mesmo. Os cristãos não são pessoas que estão apenas lidando, suportando a aflição, suportando a vida é dura, a vida é assim. Eles estão triunfando. Paulo diz, sobre essas coisas nós não suportamos, travamos os dentes, nós não somos Leônidas contra os persas. Sobre essas coisas nós somos mais que vencedores, nós triunfamos. Não existe outra coisa que fale sobre essas coisas assim. Então deixa eu esclarecer que esse ponto, citando duas peças de poesia, nosso tempo curto, para a gente ver a diferença. Há um poeta inglês, nasceu em 1631, morreu em 1700, dos poetas, é o poeta mais famoso da época da restauração do trono inglês, a partir de 1600, John Dryden. E ele tem na sua poesia a perfeita descrição do estoicismo. Ele diz assim: como todo homem que vive, nasceu para morrer. Ninguém pode se orgulhar de felicidade sincera. Com a nossa mente e com o que acontece, nós vamos suportar. Nem alegria nem tristeza demais por coisas que estão além do nosso controle. Como peregrinos no local designado, nós andamos. O mundo é uma pousada e a morte será o fim da nossa jornada. As poesias dele têm esse tom. Isso é estoicismo. Eu diria que é o estoicismo perfeito. Ele diz assim: todo homem que vive nasce para morrer. Você vê, o estoicismo ele enfrenta a realidade, ele não vive num sonho, né? Esse é uma observação profunda, e eu acho que é um problema da maioria da nossa cultura, não tem nem isso, não é? Porque você vê que o estoicismo, ele pensa na realidade, ele pensa, nós nascemos para morrer. Qual é o grande choque das pessoas? Por que elas ficam tão aterrorizadas com vírus, com essas coisas? Porque elas não pensam na morte. Elas realmente fingem que não vão morrer. É assim que elas vivem. Elas são muito menos que os estoicísmos, são muito menos que os filósofos, que pelo menos pensavam na realidade, diziam, essa é a realidade. Elas não, elas ficam fingindo que não vão morrer. Quando a televisão começa a falar que ela vai morrer, que ela vai morrer, que ela vai morrer, ela fica desesperada. Ela nunca tinha parado para pensar nisso. Ela pensou que ia ver futebol, andar, viver e não ia morrer. Pensaram que o pai dela não ia morrer, a mãe dela não ia morrer, o avô não ia morrer, ninguém ia morrer. Ela não pensa na morte, ela não vê a realidade. Os estoicistas não, né? Eles pensam, mas as pessoas da nossa cultura, a maioria, elas não pensam na morte, elas assumem que vão viver no mundo para sempre. Elas fingem que vão viver para sempre.
Mas o estoico não era assim. O estoico, ele pensava, ele enfrentou. Você vê nesse poema: todo homem que vive nasce para morrer. O estoico, ele pensa. Então Dryden, ele continua dizendo: e ninguém pode se orgulhar de felicidade sincera. Ele diz o seguinte: nesse mundo que é um mundo de dor, não existe no mundo uma felicidade sincera ou sem mistura. Não há ninguém que seja feliz, porque sempre há uma mosca na sopa. Sempre há. Sempre há algo que falta. Você pode ter aquilo, mas você vai descobrir que sempre falta alguma coisa. E aqui está a resposta. Ele diz: com a mesma mente que a gente enfrenta o dia bom, o dia mau, ou seja, é uma filosofia do equilíbrio. A gente não vai se desequilibrar. É a filosofia da disciplina, do controle. É a filosofia de manter a calma. Manter a calma, não é? O estoicismo. Se você quer ser feliz neste mundo, ou pelo menos passar por ele de maneira digna, diz o estoico, você deve controlar seus sentimentos. Ele está dizendo: você não deve ficar muito feliz no dia que está tudo bem, ou o dia que as coisas estão acontecendo bem. Não deve explodir de alegria, para também não ficar arrasado no dia que tudo que era bom foi embora. Porque você é uma pessoa séria, você já sabia que aquilo ia embora um dia. Você já tinha analisado a vida, você já estava preparado para ela. Você não tem felicidade enorme, nem tristezas desesperadoras. Você está mantendo o controle. Nunca fique muito feliz, ele diz, porque você nunca sabe o que vai chegar. Por que você vai ficar tão feliz com coisa que você não controla? Então você vai ficar desesperado quando essas coisas que você não controla forem embora. Ele diz: não. Mas por outro lado, ele diz: nunca seja muito infeliz. Você não vai ser muito feliz no dia que tudo estiver bem, mas também não vai ser muito infeliz. Ele diz: nem a alegria nem a angústia devem ser exageradas por coisas que estão além do nosso controle. Então mantenha-se firme. Essa era a filosofia, por exemplo, de quem cuidou da educação na Inglaterra na era vitoriana, não é? E ele, diretor Thomas Arnold do Rugby School, que é numa cidade de rugby, e o lema era esse: nem alegria nem luto demais por coisas que estão além dos nossos cuidados. Então a gente vai manter o equilíbrio, o império vai se manter de pé. Então o que Dryden está dizendo aqui é: como peregrinos designados, nós caminhamos, nós não escolhemos nosso tempo, nem nossa época, nem se vai ter guerra, nem se vai ter pandemia, não escondemos nada. Nós vamos caminhar de cabeça firme, encarando a realidade e a pressão da multidão atrás de nós, para a gente andar para frente, porque esse é o tempo, isso que o tempo faz. É como uma multidão, não adianta você querer ficar parado no tempo, a multidão vai te empurrando. E o mundo é uma pousada, ele dizia: a morte é o fim. É isso, é uma vida de angústia, de labutas, de problemas, de dificuldades, coisas que vão te empurrando. E se você exercitar grande coragem, grande disciplina e vontade de ferro, vai conseguir superar e viver uma vida digna no mundo, que não adianta você fingir que não é assim. Esse é o fim, vai chegar a hora da morte e você passou pela vida de uma maneira digna. Isso é o estoicismo. Eu estou tentando manter claro que o que o apóstolo Paulo está dizendo não tem nada a ver com o estoicismo. Agora, em vez de olhar para esse poeta inglês, a gente pode olhar para alguém que eu já mencionei aqui, Horatio Gates Spafford. E nasceu em 1828, morreu em 1888, e ele é um advogado, presbítero de uma igreja reformada, não é? E em Boston, teve uma dessas pandemias de febre, e o único filho, o homem dele, morreu. Mas ele era um homem muito rico, ele tinha investido toda a fortuna dele em imóveis. Então ele tinha uma quantidade enorme de imóveis em Boston. Mas há alguns anos, poucos anos antes do que eu vou mencionar, houve um grande incêndio, e o incêndio foi exatamente na parte de Boston que estava toda a sua fortuna em imóveis, prédios e tal. Ele perdeu tudo. Então ele ficou pobre, teve que começar de novo. E ele foi se reerguendo. Como eu disse, ele era presbítero de uma igreja. E Spafford, então, depois que já estava melhor, quis ir para a Europa com a família.
o seu filho tinha morrido, mas ele tinha 4 filhas e a esposa, então ele queria ir para a Europa e ele tinha negócios, mandou a família na frente, e no dia 21 de novembro de 1873, ele levou elas no porto de Boston, elas pegaram um navio e ele ficou no cais observando, e mais tarde ele recebeu um telegrama, não é, que um outro navio se chocou com o navio da família dele no meio do mar. E foi um acidente trágico, né, no meio do Atlântico. Não sei como 2 navios se batem no meio do Atlântico, realmente é inacreditável, né? É um lugar grande demais para as pessoas, mas bate. E a mulher dele mandou um telegrama para ele: só eu sobrevivi, o que eu faço? Não era uma coisa que alguém pode pegar um avião rápido e ir para a Europa, não é? Nossas 4 filhas morreram e só ela sobreviveu. Então ele tinha perdido o filho, ele tinha perdido toda a fortuna, e agora ele perdeu num dia só as 4 filhas, né? Então a gente fica com o coração partido só de imaginar as senhoras Payford e os senhores Payford, homens servos de Deus, e essa sucessão de coisas horríveis. 2 anos antes do naufrágio, ele tinha perdido toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, era um milionário. E 2 anos antes de perder as 4 filhas, ele perdeu, já tinha alguns anos antes perdido o filho, perdeu todo o dinheiro e agora ele perdeu as 4 filhas. Toda essa riqueza estava em imobiliários, mas em 1871 houve esse grande incêndio em Chicago, e ele perde tudo. Como ele reagiu? Você vê o apóstolo Paulo estava falando perigo, perigo, cercados de todos os lados, assim parece que está acontecendo com os Payford. Perde o filho, perde a fortuna, perde as 4 filhas. Como pode? Nessa sucessão, como ele reagiu? Ele disse: bem, não devo desistir, devo cerrar os dentes, a vida é assim, a vida nos testa, mas o que adianta? Nós somos peregrinos num vale sombrio, tudo acaba em morte. Se eu curvar minhas costas, o que vai acontecer? Eu não vou terminar de uma maneira digna a vida, o destino não vai fazer eu me joelhar, igual o outro falou que ia lutar na sombra das flechas. Ele podia dizer: eu vou lutar na sombra das flechas, isso aí não vai acabar comigo. Isso seria estoicismo. Então podia se suicidar, né, no extremo oposto. Mas não foi nada disso que esse cristão fez, não é? Ele escreveu, ele foi em direção à esposa dele, né, que estava na Europa, pegou um navio fazendo o mesmo percurso, e no meio do mar, a filha dele, nascida depois da tragédia, anos depois, Bertha Spayford, conta isso, não é? Ele sentou lá no meio do mar, perto do lugar onde tinha acontecido tudo, e ele escreveu assim, na tradução literal do que ele escreveu, né? Quando a paz como um rio atravessa o meu caminho, quando tristeza como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Está tudo bem, tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, as provações me veem, que eu deixe esta segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei, pois na morte e na minha vida tu has de sussurrar paz para minha alma. Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. O céu e não o túmulo é o nosso alvo. Ó trombeta de anjos, ó voz do Senhor, esperança e descanso abençoados da minha alma. Quando traduziram para o português, como é muita poesia, né, ficou: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre eu sou. Nós cantamos um hino que cantou parte disso. Você vê, não é estoicismo,
não é alguém simplesmente que está travando os dentes. Você vê a diferença? Quando a paz como um rio acompanha o meu caminho, quando a paz acompanha a gente como um rio, queridos, é fácil nós agirmos de uma maneira que parece que Deus é grande, que parece que Deus é maravilhoso. Está tudo bem. A gente pode dizer, sou feliz com Jesus, ou como ele diz, tudo está bem com a minha alma, quando um rio como a paz nos segue. Mas ele diz, quando as tristezas como ondas do mar nos inundam, e me roubam 4 filhas, e me roubam todo o meu dinheiro, e me roubam o meu único filho homem, quando me tira todas as coisas, está tudo bem com a minha alma, porque essa tristeza Jesus já cobriu lá 2000 anos atrás, com o seu sangue derramado. Seja o que for a minha porção, ele diz, tu me ensinas que está tudo bem com a minha alma, tudo está bem com a minha alma em paz. Isso não é estoicismo, não, 1000 vezes não, isso é exultação. É isso que Paulo disse, nós somos mais do que vencedores. Você vê que Horatio Gates Spafford, ele não só travou o dente, aguentou o fato, ele já está morto há tanto tempo, né? Que a vida é assim, o tempo vai passando, leva as pessoas que a gente ama, leva a gente, leva tudo que a gente tem. Não é assim. É exatamente como lemos em 2 Coríntios, nossa leve aflição, que apenas por um momento trabalha para nós um peso de glória muito mais excelente. Isso é cristianismo. É por isso que ele pode dizer, ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe essa segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha tristeza, a minha triste situação, e derramou o seu próprio sangue pela minha alma, pela minha paz. O que tornou o apóstolo Paulo capaz de falar assim? E o que tornou Horatio Gates Spafford também? Simplesmente, ele era um cristão de verdade. O evangelho não era um monte de poesia que se diz em bons dias. Milhares, milhões de cristãos que nós nunca vamos ouvir falar. Pessoas hoje estão sendo assassinadas na África, no Oriente, por causa do evangelho, estão perdendo tudo, estão sendo massacradas. Sempre foi assim. A maioria nós nunca vamos saber os nomes. Na África, interior, onde as pessoas às vezes estão em extrema pobreza, não há pessoas diferentes, ou pessoas assim como Paulo, ou uma pessoa que foi milionária como Horatio Gates Spafford. Não faz diferença. Isso significa que um cristão é um homem ou uma mulher que tem uma visão totalmente nova da vida. Como é isso? É através de uma crença que resolve o maior drama que a gente tem, que é o drama do tempo. Paulo não foi sempre assim. Ele diz, meu nome é considerado um lixo. Mas Paulo, ele diz, eu era da tribo de Benjamim. Ele dava maior valor ao status, a todo mundo honrar a ele. Ele não era assim naturalmente. A coisa que Paulo deu mais importante era o seu currículo durante toda a sua vida. Mas agora o nome dele está na lama, ele não se importa mais, ele mudou. Você vê, o temperamento dele era alguém que gostava de ser acariciado em seu enorme ego. Ele disse, eu fui fariseu dos fariseus, eu fui o melhor de todos, o melhor currículo, eu vivia disso. Mas agora ele mudou. Tudo mudou em Cristo. Por isso que Paulo diz, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Na verdade, as coisas antigas que passaram, não passaram, né? As coisas continuam iguais. É a reação às coisas que mudou. Antes era tudo sobre Paulo, era tudo sobre o seu currículo, era tudo sobre o seu status, era sobre a necessidade de ter essas coisas para ter satisfação. Para Spafford podia ser tudo sobre, se fosse um homem comum, tudo sobre filhos, tudo sobre o dinheiro que ele tinha, tudo sobre a posição social. Você vê, as coisas não mudam, quem mudam são as pessoas. Quem mudou foi Paulo, quem mudou foi Horatio Gates Spafford. Eles mudaram. O mundo continuou igual, mas eles não reagiam mais igual. A partir de agora, ele conheceu tudo. Paulo diz assim, eu não conheço nada fora de Cristo. Tudo que acontece eu conheço em Cristo.
as pessoas, as situações. Bom, ele está agora em um novo relacionamento com Deus, ele conhece Deus como seu Pai, ele sabe que seus pecados foram perdoados, ele sabe que nada será capaz de separá-lo do amor de Cristo. Ele creu na mensagem a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. Ele não prega outra coisa, ele não prega nenhum tipo de humanismo, nenhum tipo de psicologia para ajudar as pessoas a enfrentar a vida, e é por isso que ele tem uma visão totalmente nova, uma visão inteiramente nova. A dificuldade conosco é que estamos todos tão imersos nos nossos pequenos mundos, no tempo, e há uma opressão do tempo sobre nós, e o que essa fé cristã nos dá é a capacidade de ver a vida com uma firmeza, porque nós vemos ela inteira. Às vezes eu gosto de pensar na fé cristã como algo que leva as pessoas para um avião e ver o todo, que permite ver toda a paisagem, ou então você está no alto de uma montanha que você vê todo o panorama. O cristão tem uma visão completa e perfeita e inteira. O mundo está num grande problema, porque ele é atormentado pelo tempo, e nós somos derrotados, imersos no mundo e perdidos com o mundo, e reagimos como o mundo. Se não houver essa diferença final em nós, a fé cristã nos tira do mundo, e nós desprezamos as perspectivas do mundo, porque alguma coisa muito real aconteceu que nos faz ver tudo diferente. Paulo disse: nossa aflição leve, que é apenas momentânea. Mas se você olhar tudo que ele está dizendo, você pensa, Paulo é um cara contraditório, porque o que ele está falando não é nem leve nem momentâneo, está durando. Paulo está ficando anos, ficou 2 anos na cadeia por causa disso, ficou 5 anos por causa daquilo. Como é que é momentâneo? O cara acabou de ficar 5 anos na cadeia, acabou de ficar 5 anos sofrendo. Como é que ele disse que tudo é leve e momentâneo? Isso está demorando. Ele ficou décadas nesse sofrimento. Mas essa questão, o tempo, a maioria das pessoas hoje está sendo derrotada por esse elemento chamado tempo. Horácio Spafford não foi derrotado pelo tempo, nem o apóstolo Paulo. O problema do tempo é uma grande questão, uma grande dificuldade, e é imediatamente resolvido pela fé cristã. Se não for resolvido, então não é a fé cristã. O tempo derrota as pessoas. Pegue um homem e sua esposa que de repente perdem um único filho. Todo o carinho, interesse pela vida e paixão eles tinham colocado sobre aquela criança. Eles eram muito felizes juntos. De repente o seu filho é morto numa guerra, é afogado no mar, bateu o carro, aconteceu alguma coisa. Alguém que é mais querido para eles do que a vida foi tirado. Então a vida perdeu o sabor. O que eles dizem? Como nós podemos continuar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 20 anos sem nosso filho? Como nós vamos viver? Não podemos viver, o tempo pressiona. Esses 6 meses foram horríveis, mas o que? Ainda tem anos pela frente. Como nós podemos suportar? É impossível, a vida é horrível. Nós perdemos o que faz a vida valer a pena, e o tempo agora é longo. Você vê quando o Horácio diz: quando a paz como um rio atravessa o meu caminho, quando a tristeza como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas. E ele faz essa declaração incrível: o cristão está livre da tirania do tempo. O tempo é tão longo, não é? Mas Paulo coloca assim: nossa aflição leve, que é apenas um momento. Certamente você vai dizer: Paulo era apenas alguém que queria falar palavras bonitas. Como assim? Eu já disse, não era nada. Mas é que o apóstolo Paulo, ele realmente é alguém que foi regenerado. Então ele tem uma visão diferente. Ele pega o tempo e contrasta com a eternidade. Se a eternidade não é muito real para alguém, isso aqui não funciona, não é óbvio. Quando você vê o que nós esperamos, ele diz: nós não estamos falando sobre 1 milhão de anos, nem 2 milhões de anos, nem 3 milhões de anos, estamos falando sobre a eternidade. Então tente pensar, já que nós temos dificuldades por nossa brevidade de vida, enfim. Se você olhar para o tempo apenas do ponto de vista do nosso calendário, é óbvio que o tempo não é momentâneo, é óbvio que uma dor dura muito tempo, é óbvio que ficar 3, 4 décadas sofrendo com o apóstolo Paulo é muito tempo. É óbvio que alguém que vai ficar mais, sei lá quantos anos o Spafford viveu sem suas filhas. Mas coloque na eternidade de Deus
diante disso? Tiago diz: o que é a sua vida? É como um vapor, é como uma respiração. Tiago, é óbvio que não, você pode pegar isso como poesia. Essas pessoas não estão escrevendo poesia. Ele não está dizendo que a vida é um vapor porque 60 anos passa rápido. Não é assim, não é? Nós achamos que se tivermos uma dor e ela durasse 10 anos, não é nada rápido. Você está aqui hoje, ele dizia, amanhã você não está mais. Mas isso não é realidade para a pessoa se algumas coisas não forem reais. Paulo diz, nossa leve aflição. Quando Paulo vê, quando você vê Paulo falando assim, nosso tempo já acabou, ele parece uma massa de contradição, porque ele acabou de descrever um sofrimento pesadíssimo, perturbado por todos os lados, perplexo, perseguido, humilhado. Então ele diz, depois dessa lista terrível, ele fala, nossa leve e momentânea tribulação. Tudo aquilo era suficiente para esmagar vários homens. Por que ele diz então que é leve? Ele não enfrenta os fatos, ele se engana. Ele diz que essas coisas não são leves, ele diz que elas são horríveis, ele diz que elas são pesadas. Paulo, na verdade, diz que isso é suficiente para esmagar o homem. Ele não está dizendo que isso não é. O que ele diz, que alguma coisa tornou elas leves. Um homem igual o Spafford perder 4 filhas é horrível, é um peso. Ouça o que ele diz: pois nossa leve aflição, que é apenas por um momento, trabalha para nós um peso de glória muito excedente e eterno. Então você vê a imagem que ele faz, aqui está ele com uma mesa, com uma balança, e ele coloca todos esses problemas, e é óbvio que quando ele coloca, o prato da balança, pluf, cai, porque tem peso, é pesado. Mas então ele faz uma coisa incrível, ele se apodera de algo, diz assim, um peso de glória muito extraordinário, excelente e eterno. Ele pega esse peso de glória e bota no outro prato da balança. O que acontece? Puf, aquilo pesa, e aquilo que parecia pesado não é mais. Você vê, não é porque não havia peso, ele empilha superlativo. Os tradutores têm dificuldade aqui, uma glória muito mais excelente, excedente. O apóstolo Paulo está lutando com as palavras. O prato desce, e aquele primeiro prato que parecia pesado, parece nada. Havia um peso que seria suficiente para esmagar um homem, havia dor suficiente para esmagar o coração de Horatio Gates Spafford quando as suas 4 filhas morreram. Mas aqui havia uma outra coisa mais pesada que ele botou do outro lado, era muito real, tão real quanto as suas filhas. Se não fosse, esse peso não faria o outro ficar leve. Por isso que Paulo está chamando de leve e momentâneo. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Um peso de glória. O que ele quer dizer? Um vislumbre da glória. Ele está dizendo que ele viu algo da glória de Cristo no mundo. É o que ele começou a dizer no início do capítulo, que o Deus desse mundo cegou os homens para não verem essa glória, mas Deus brilhou em nossos corações e nós vimos. É assim que nós somos regenerados. E o cristão é alguém que teve um vislumbre da eternidade. Então veja bem o que o apóstolo Paulo diz: enquanto olhamos não para as coisas que são vistas, mas para as que não são vistas, porque as coisas que são vistas são temporais, mas as coisas que não são vistas são eternas. Aqui está o segredo do apóstolo Paulo. Ele vê a glória pela fé, e vendo tudo isso, torna toda aquela aflição que esmagaria alguém leve. Ele sabe que tudo isso pode ser perdido em um segundo. A vida, os filhos, o dinheiro, e todas essas coisas que Spafford perdeu. De qualquer forma, a morte pode dar um fim a isso tudo, e vai dar em algum momento. Então ele não vive para isso. As coisas que são vistas, o que é visto? Tudo que você vê. Não é assim? Paulo diz, não é isso que a gente não está atento nas coisas que são vistas. Infelizmente eu não sei se os cristãos, na sua maior parte, todos os dias estão imersos naquilo que não se vê. E é por isso que quando o que a gente vê vai embora, tudo entra em colapso. O que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: nós passamos o tempo contemplando o que não se vê, e isso tem um peso tão imenso, que aquilo que a gente vê, quando vai embora, não faz diferença no peso nos pratos da balança. Sua casa você vê, seu carro você vê, seus filhos você vê,
Horácio Spafford podia ver sua fortuna em Chicago, ele podia ver suas filhas, ele podia ver, mas Paulo diz: não atentamos para as coisas que se podem ver, mas as que não se podem ver, porque as que se podem ver, elas são temporais, elas não têm jeito, elas estão no tempo, elas vão, em algum momento o tempo vai levá-las, mas as que não se veem são eternas. Então, como Pedro que diz, uma herança incorruptível, imaculada, que nunca desaparece. Então, o que homens, que os homens detonem suas bombas, esse é o segredo. Depois de ter vislumbrado a glória, nada mais pode destruir um coração, a esperança e o gozo de um homem. Mesmo a morte do filho, depois a perda de toda a sua riqueza, e depois as 4 filhas que morreram, não podiam destruir o coração de Horácio Gates Spafford, porque ele tinha visto uma glória tão maior do que as coisas que se veem, e as coisas que não se veem são eternas, e a morte e o tempo não pode tocar nelas. Então, elas trabalham para você de uma forma excelente, porque quanto mais as coisas temporais que a gente vê vão indo embora, mais nosso coração está nas coisas que não se podem ver, nessa glória. E esse peso aumenta. Longe de deprimir Paulo, ele diz: eles me deixam mais seguros da glória da qual eu tive um vislumbre. É um peso muito excelente de glória, é real. E quanto mais essas coisas temporais estão indo, o meu homem exterior está se esvaindo, ele diz, mas o meu homem interior, por causa desse peso de glória, está crescendo. O que sabemos dessa glória que nos espera? O que nós sabemos é que Paulo diz, por exemplo, assim: coloque seus afetos nas coisas do alto, não nas coisas da terra, nas coisas que não se veem, em Jesus que está sentado à destra do Pai. É sobre isso que ele está falando. As glórias eternas brilham longe, não é? Poderosamente. Ele está dizendo que o cristão, todo dia, ele está colocando sua esperança na esperança da glória. Ele viu a beleza de Cristo, e as coisas que não se veem, nas quais nosso coração se apegam, e as que se veem são temporais, mesmo as coisas mais adoráveis da vida. E se isso é verdade, você vê, esse é o segredo cristão. Então, foi no primeiro século, foi em 1800 e pouco com Horácio Spafford, é agora. Os seres humanos sempre viveram num mundo horrível, cheio de problemas. Não importa como o humanismo funciona hoje, como ele funcionou no Éden, como ele funcionou na época de Paulo, nós sabemos que nós em breve veremos Cristo e seremos como Ele é. Como nós tivemos um vislumbre dessa glória, isso tem um peso eterno. E como nós atentamos para as coisas que não se veem, e não as que se veem, que são temporais, então todas as coisas ficam leves. Eu trabalho com vídeo o tempo todo, e às vezes você pega, tu bota na linha do tempo de um programa como o Vegas, por exemplo, 3 minutos de filme, e ele enche a linha do tempo todo. Mas como você vai trabalhar em algo maior, você depois baixa um vídeo de 3 horas, aí aquela linha do tempo que estava enchendo toda a sua tela, quase desaparece, porque diante daquela linha do tempo enorme que você botou agora de 3 horas, aquela linha do tempo de 3 minutos ficou muito pequena. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a gente olha para essa linha do tempo imensa da eternidade, e isso que nós estamos enfrentando ficou tão momentâneo, porque para essas pessoas, você vê, a eternidade é real, a glória de Cristo é real, e ele realmente pode botar num parte da balança. Aqui está, suas filhas morreram no mar, aqui está o peso de glória em Cristo, e isso é tão pesado que aquilo lá sobe, é real. É por isso que ele é mais que vencedor, é por isso que ele pode nessa hora dizer: quando a paz como um rio atravessou o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me fazes saber que está tudo bem com a minha alma. Esse é o peso eterno de glória. Isso era muito pesado. Se um homem não tem nada para botar no outro prato da balança, aquilo lá vai esmagá-lo, vai desesperá-lo. Como ele vai passar anos sem, dessa forma, o tempo, mas agora o tempo já não é mais algo que é um carrasco para o Filho de Deus, porque ele está comparando o tempo com a eternidade, as coisas temporais com as coisas que não são temporais, as coisas que são vistas com as coisas que não são vistas. E isso é tão real para eles que eles podem viver de uma maneira que ninguém mais no mundo vive.
É por isso que esse texto é o teste de ácido da nossa vida, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que a gente não vê são eternas. Pai, obrigado por esta noite.